Olá, meus amigos, boa noite. Tudo bem com vocês? Que dia lindo, né? Nós tivemos hoje. Tudo bem? Boa noite, Ana Paula. Tudo bem? Bom, gente, para quem vai me assistir depois, essa live vai ficar salva, tá bom? Nós vamos dar início à nossa live. A gente não pode ficar esperando muito, né? Até por conta do tempo também. Mas vou deixá-la salva para que você possa estar compartilhando e assistindo depois também, tá? O meu nome é Eliane, para quem não conhece, meu nome é Eliane Santana. Sou psicopedagoga, sou psicomotricista também. E hoje nós separamos esse dia para falarmos sobre TDAH. E o que é TDAH? É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E hoje eu convidei uma pessoa muito maravilhosa, que foi a minha professora. Ela também me orientou no estágio psicopedagógico, que eu amei. Eu estive na clínica dela em São João de Meriti, né? E foi assim, um crescimento muito grande para mim. Foi muito interessante, muito importante, né, o estágio, porque a faculdade em si, ela não oferece o estágio, né? Mas essa professora queridíssima, que é a Ana Paula Coutinho, ela me deu essa oportunidade de estagiar com ela, ver de pertinho, né, alguns tipos de dificuldades de aprendizagens, alguns transtornos. E hoje eu a convidei para estar aqui conosco falando sobre TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Desde já eu quero convidar vocês para compartilhar esta live com seus amigos. Você que tem percebido, né, que o seu filho está com dificuldade na escola, dificuldade de aprendizagem, você que não consegue identificar quais são as causas, por que ele não consegue ter atenção, por que essa criança é muito desatenta na escola, até mesmo em casa, né, ou, ainda mais nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, né, um período na qual as crianças estão tendo um estudo online e os pais têm percebido, né? Oi, Adriano! Boa noite, meu querido, também sou sua fã. Então, os pais têm percebido, né, essa dificuldade nos filhos. Renatinha, boa noite, querida. E nós estamos aqui justamente para auxiliá-lo, para contar um pouquinho sobre o TDAH, né? Os pais têm percebido isso nesse ensino online, que o seu filho é desatento, ou que o seu filho é muito impulsivo, que o seu filho não consegue se concentrar nas atividades, contudo ele perde o foco. Então hoje nós estaremos aqui falando um pouquinho sobre esse transtorno, tá bom? E nada melhor do que convidar essa pessoa maravilhosa, todo mundo já conhece, quem não conhece vai conhecer hoje, é a professora Ana Paula Coutinho. Deixa eu chamá-la aqui e ela vai estar falando um pouquinho mais sobre o TDAH. Para ela, já que seja bem-vinda, vocês que já estão presentes, a gente compartilha essa live, tá bom? Natália, seja bem-vinda. Ana, seja bem-vinda. Boa Boa noite. noite, tudo bom? Tudo. Bom, Agora melhor com você aqui. bom te ver. Tempos, né, de afastamento social aí, mas Verdade. sempre é importante a gente estar falando, né, sobre essas questões aí que afligem tanto, né, os professores, os pais, os terapeutas. Eu estava convidando aqui, beijo, gente, aí para virem nos assistir. Fiz um Exatamente. convite lá no Story também, pedindo as pessoas para virem para cá. E é como você falou, né? Às vezes a pessoa não consegue assistir na hora, mas ela vê depois, ela compartilha. O som tá Isso. legal? Tá tudo bem? Tá. Imagem, som? Estou te ouvindo bem. Tudo bem. Eu quero saber do pessoal que está nos assistindo.
Quero pedir esse feedback aí para vocês, gente. Nos fala aí se tá tudo bem o som, tudo ok, a imagem. Se tiver tudo ok, coloca tudo ok. Que a gente já vai saber que é o som e imagem, tá E mandem bom? corações. Podem mandar muitos Isso, corações. Eu adoro ficar vendo os corações ali. é verdade. Eu estou começando agora, né? Estou engateando, né? Mas estamos aí, estou ficando apaixonada também pela live. Eu era muito tímida, né? Nessa relação de estar falando, né? Assim, para todo mundo ouvir, né? Mas essa é a nossa profissão que nós escolhemos. Nós temos que falar, não é verdade? Então, estamos aqui para conversar com vocês, trocar uma experiência nossa. Matheus, seja bem-vindo. Elis também já chegou aí. Compartilhe essa live, tá bom? Tenho certeza que tem alguém próximo a você que está precisando de uma orientação. Não é verdade, Ana? Verdade. Sempre, né? E eu costumo dizer, e aí a Eliane foi minha aluna também, né? Eu não guardo segredo de nada, né, amiga? Ela fez estágio lá comigo, eu Isso, mostrava tudo, a parte burocrática, a parte dos atendimentos, porque depois a gente vai embora desse plano e tudo que a gente estudou, tudo que a gente fez de tão legal, acaba, é né? E se verdade. a gente passa isso para os nossos alunos, para os nossos amigos, a gente compartilha, aí você já plantou ali uma sementinha. E eu fico tão orgulhosa de ver as minhas alunas já em atendimento, já com seu espaço, porque é como se fosse a continuidade, né? O que a gente Isso, sabe um pouquinho, a gente compartilhou, e aí você vai fazer melhor do que eu fazia, vai fazer de um outro jeito, vai fazer de uma outra cor, mas as coisas vão fluindo, né? é Então, acho verdade. que assim, a palavra-chave é compartilhar, né? E no ano da pandemia, a gente descobriu essa via, que é mediada pela tecnologia, né? Através das lives, a gente conseguiu compartilhar com muita gente. Tem lives com mais, sei lá, eu fiz uma com a professora Cláudia Diniz, que a última vez que eu olhei tinha 4.500 visualizações. Que Então, bacana. no Face, né, o Face possibilita mais visibilidade, né? Então, Isso. você imagina que 4.500 pessoas ouviram o que você estava falando, foi uma live que eu falei de neuropsicopedagogia e o lúdico, né? Então, assim, foi o recorde. Aqui pelo Instagram, a gente já teve live com 100 pessoas, 120 pessoas, na Muito época da bom. pandemia, que estava aquele afastamento mais rígido, né? Sim, Hoje, muitas pessoas já voltaram a trabalhar, esse horário elas não estão ainda disponíveis para assistir, mas você vai ver, a gente encerra a live aí com umas 20 e poucas pessoas, quando você for olhar amanhã as visualizações, a gente já chegou a 80, é porque um verdade. fala para o outro, aí está passando lá no Time AV e para assistir, né? Então, assim, é muito interessante como que o conhecimento, enquanto a gente está guardado, o conhecimento está se espalhando, né? Eu pude ler Exatamente. vários livros agora na pandemia, eu pude assistir várias lives, fazer vários cursos online e repensei a minha questão de tempo, né? O meu conceito de tempo, quando eu dizia, minha agenda está lotada até agosto, no ano passado. E aí, quando foi em março, para tudo e não tem mais agenda, né? Esse ano eu comecei a fazer agenda a lápis, porque eu fiquei traumatizada. Então, Sim, quando me convidam para dar uma aula, fazer alguma coisa online, eu ponho a lápis. Tamanho o baque que eu levei no ano passado, quando em fevereiro eu dizia, olha, para poder dar aula, eu só depois de agosto, que até agosto está lotada a agenda. E a gente precisou parar, né? E nada acontece por acaso, né? Eu é acredito verdade. muito em Deus. Eu sei que foi um período muito difícil. Eu mesma perdi 2 tios queridos, um daqui, um de Portugal. Vivo com medo ainda, né? Tomo todos os cuidados. Já estou saindo agora, né? Fui sair 3 vezes durante a pandemia, né? A quarta vez será amanhã, que eu vou lá no espaço. Então, assim, todos os cuidados, mas a pandemia, né, serviu para a gente repensar muita coisa. Quem teve chance de evoluir, evoluiu.
Agora tem pessoas que, infelizmente, né, nada as abala. Mas um dia elas vão responder por isso. Mas, assim, foi um tempo que a gente teve para se preparar melhor para esses novos tempos, né? Agora com a volta às aulas, as crianças voltando à sua rotina, os jovens, os educadores. Aí a palavra agora será acolhimento. Temos que acolher, né, as pessoas emocionalmente, socialmente, culturalmente. Eu digo que agora as crianças não lembram mais que tem que pedir para ir no banheiro. Porque elas ficaram em casa, elas iam no banheiro a hora que elas queriam. Isso, exatamente. Né? Vão querer se jogar lá pela carteira, porque em casa eu tenho relatos de mães que eles assistem às aulas deitados no sofá, lá com tablet, com celular. Então a gente vai ter que reaprender essa convivência, ainda com todos os protocolos, com todos os cuidados, né? A gente, eles, até que já todo mundo vacinado e realmente que se comprove que a coisa está acalmando, que a gente vai poder retomar nossas vidas de forma normal. Doida para abraçar alguém. Já que eu não posso abraçar, eu tenho aqui a Aninha. Ai, que a Aninha linda! Tem os atendimentos e a Aninha abraça. Eu aprendi totalmente. Aí depois eu borifo álcool na Aninha toda, deixo a Aninha dentro de um saco plástico amarrada, coitada, mas aí eu posso voltar a abraçá-la de novo. Então a gente está nesse processo, que não pode ainda abraçar a tia Ana Paula, abraça a Aninha. A Aninha é um elemento, né, psicopedagógico, você conheceu lá no consultório. Sim. É mais forte. Ela é assim que as crianças me veem. E a gente fez os desenhos da tia Ana Paula, e a tia Ana Paula virou na época, Lau, né? Que chama LOL, é um tipo de uma boneca, tem esse olhão, e aí me colocaram de cabelo rosa ainda antes dos 50. Aí nos 50 eu pintei a cabeça para ficar igual a ela. Trouxe também, Eliane, esse livrinho aqui que eu recomendo para todo mundo, ele se chama Cabeça nas Nuvens. Atividade a se apropriar de conceitos básicos numa linguagem muito atual, muito assim acessível e com casos, com relato de casos. E aí o TDAH na sala de aula, o TDAH em casa, a medicalização, que a gente vai falar um pouquinho hoje também, né? Então é um livrinho que está bem em conta na UAC. Mas se você entrar na editora e colocar a senha Leandro UAC 30, você ganha 30% de desconto nesse livrinho. Então, ele hoje custa acho que 25, 26 reais. Ele sai menos de 20 reais. Aí com frete vai ficar... Não passa de 30 reais esse livro e ele é bem bacana. Vou botar ele bem aqui, ó, se você quiser printar acabei a tela. De escrever, Ana. Coloquei aqui nos comentários, porque tem gente que não sabe como que se escreve, né? O WAC. Isso, aí eu coloquei aqui o link. O link não, perdão. Tá ótimo. A senha. A senha, né? Tá ótimo. Tá? Então, esse livrinho aqui ele é bem bacana. E a gente sabe que professores, pais, terapeutas, todos que convivem com alguém com TDAH, têm necessidade de aprender muito. Porque é um funcionamento neurobiológico diferenciado. Né? As pessoas falam assim, mas quando eu era criança não tinha isso de TDAH, a mãe dava uma coça, botava a gente para brincar na rua e acabava o TDAH. Não é assim, a gente sempre teve pessoas levadas e a gente sempre teve pessoas com TDAH. Porque o TDAH, ele afeta a formação neuronal, cerebral da pessoa. Então, é claro que podiam ter crianças levadíssimas e com TDAH, como a gente tem hoje. Mas a gente também tem aí as formas desse TDAH, que a gente vai falar um pouquinho, né? E tem algumas perguntas que chegam, né? O que é TDAH? Como é que é a vida social de uma criança com TDAH? TDAH tem cura? O meu marido ele se encaixa nessas características. Será que ele também é TDAH? Tem muita pessoa adulta que se questiona.
né? Eu já É fiz uma verdade. avaliação que a mãe e a criança. E eu dizia isso. Aí a mãe falava, faz. E a avó falava, a mãe fazia também. E aí a gente saiu de lá com laudo duplo, né? Porque a genética é muito importante no TDAH. Então, a criança tinha o TDAH, depois foi confirmado pelo neurologista, né? Porque psicopedagogo não dá laudo, neuropsicopedagogo não dá laudo também. Gente, vamos prestar muita atenção nisso. Quando eu escuto que o psicopedagogo deu laudo, eu falo, crê em Deus Pai, meu. Fico apavorada, porque a gente não tem condições de dar laudo. Quem dá laudo é o neurologista e hoje o neuropsicólogo, que ajuda muito a gente no trabalho, né? É Então, aí verdade. saiu mãe e filha com os indicativos de um TDAH, foram fazer a avaliação e foi confirmado. Já era uma moça adulta, trabalhava, casada, mas que ainda tinha os indicativos lá. O TDAH não tem cura, né? A gente vai falar isso para Até vocês, porque, né? até porque, Ana, assim, muitas pessoas pensam que TDAH só em criança, né? A criança cresce, né? E Uhum, quando você não trata dessa criança, ela vai se tornar um adulto com TDAH e outras comorbidades, né? sim, Porque quando se torna adulto, o adulto ele tem outras obrigações, né? Porque enquanto criança você brinca, você vai à escola, pode até ajudar nas tarefas de casa. Mas quando se torna adulto, já é diferente, porque tem o trabalho, tem a vida acadêmica, e aí começa a gerar vários estresses, e se não casamento, cuidar, o isso, casamento. casamento, exatamente. E aí a pessoa acaba evoluindo outras questões, até mesmo como a depressão, né? Porque não sabe lidar com aqueles conflitos, não sabe o que está acontecendo internamente, né? E muitos Verdade. querem sair da escola justamente por conta disso. Poxa, eu não consegui quando era criança, vou conseguir agora, depois de adulto. Então é melhor abandonar tudo, largar e só trabalhar mesmo. Só que não, essa não é a saída. A melhor saída é você procurar um profissional da área da saúde, né? E depois, tendo o diagnóstico de TDAH, você pode sim procurar um psicopedagogo para que ele possa te auxiliar nas questões pedagógicas, nas questões psicopedagógicas, né? E o psicopedagogo ele vai fazer um plano terapêutico de acordo com as especificidades de cada um, né? Então, assim, não fique com medo de continuar os seus estudos. De repente, você tem um sonho de fazer uma faculdade, vai, entendeu? Procura um especialista e siga em frente, não pare, né? Nós temos que Isso dar aí. continuidade à nossa vida, à nossa trajetória, porque por mais que não tenha cura, mas há tratamento. E a Ana vai Sim, falar sim. um pouquinho sobre isso pra gente, né, Ana? Pô, e a terapia é importantíssima, né? Nesse processo. Hoje eu atendo 3 adultos TDAH, né? E um deles é TDAH e tem dislexia também. E me procuraram, né? 2 foi por conta da faculdade, perceberam o insucesso escolar, né? Fracasso, o não conseguir administrar. E aí, quando foram para o online, né? A coisa ficou pior por conta da questão da atenção, né? Que é um TDAH Sim. combinado, da hiperatividade com a desatenção, a gente vai falar disso também. E tem um que veio pela esposa. A esposa entrou em contato e foi minha aluna, ela falou, é possível, professora, um adulto ter TDAH? Por isso que eu falo das perguntas, né? É possível sim, se ele não foi tratado quando criança, não foi diagnosticado, ele cresce com TDAH, e aí ela convenceu ele botou vários empecilhos para não ir à consulta inicial, estava fugindo de mim, né? Não vou falar o nome não, mas estava fugindo. Aí conseguimos marcar um sábado de manhã, lá em 2018 ainda. E Caramba. aí ele começou a fazer a terapia. Agora, assim, para ele, a terapia online foi ótima, porque ele tem receio de que vejam ele indo ao Ah, psicopedagogo. Eu morro de rir. Eu me sinto que eu estou vendendo drogas, entendeu? meu Aquela Deus. coisa muito escondida, sabe? Tem alguém aí? Não, não tem. Aí vem escondido, atende escondido, vai embora escondido. Mas eu entendo, né, que são esses mitos, né?
A gente tem uma sociedade ainda muito preconceituosa, Sim. foi até o tema do Enem, né, no domingo passado, de que a saúde mental, né, o preconceito que a sociedade tem, quando percebe que alguém tem uma dificuldade, né, tem um distúrbio, tem um transtorno, todo um preconceito ligado à incapacidade, né? E muito pelo contrário, no caso do TDAH, eles são inteligentíssimos. Sim. Eles são pessoas criativas, inteligentes. Eles se frustram quando eles não conseguem dar conta daquilo ali que lhe é solicitado. E aí essa frustração gera a depressão, como você falou. O adolescente gera o contato com álcool, e aí quando eu bebo eu fico mais tranquilo, mais relaxado, né? Na cabeça deles é um benefício. Vem o contato com as drogas também, por isso que é tão importante a gente já ter esse olhar quando a criança é pequena, porque a gente já começa, né, esse atendimento, essa terapia, e até a medicação também. Em alguns casos, a medicação ela é fundamental para o sujeito poder ter um equilíbrio, né? Uma outra pergunta que me fazem muito é como distinguir quem tem o TDAH, né, e a criança que é muito ativa. Uma pergunta que também me fazem. E aí eu digo, olha, só com avaliação, né? Avaliação neuropsicológica, avaliação neurológica. E quem dá esse diagnóstico? Eu falo, é o neuro. O neuro vai falar para você assim, ó, leva na fono, leva na psico, leva na TO, leva no psicomotricista. Aí eles juntam uma equipe multidisciplinar, onde cada um de nós faz a sua avaliação na sua área, faz o informativo, a mãe leva esse material para o neuro, e o neuro é que vai encaixar aquela criança dentro de um CID, né, da DSM-5, tem lá as características, e ele vai dizer que a criança ela tem um laudo com CID tarará. Agora é importante frisar que não é uma criança com hiperatividade, é o Joãozinho, é a Maria, porque cada ser humano é único e o laudo não é o fim. O laudo é o começo. É o começo para os direitos da escola, é o começo para que essa família entenda que esse sujeito ele pensa de forma diferenciada, que a família tenha mais paciência com essa criança, que a escola dê os direitos de uma prova em separado, que ele tem o direito de sentar na frente. Então, eu convenço muitos pais a buscar o laudo por esses benefícios que ele vai ter. Inclusive, para fazer a prova do Enem, se ele apresenta que ele tem um laudo, ele tem um tratamento diferenciado, assim como o disléxico, né? A pessoa que tem disgrafia, descalculia. O Enem foi assim, a primeira avaliação, né, institucional que abraçou mesmo essa questão da acessibilidade, né, de ser para todos. E a partir daí a gente usa essa oportunidade para convencer as escolas a fazerem também. Porque antigamente a escola falava, mas eu estou preparando para a vida. Na vida não vai ter adaptação. Eu falo, vai sim. O Enem adapta. A faculdade adapta. E precisa, né, passar por esse processo. Precisa passar por esse processo. Então, eu vou agora começar a seguir uma linha de raciocínio, e quem tiver pergunta, vai postando aí, porque eu falo demais. E aí, quando a gente vê, só falta 10 minutos, aconteceu isso com a Natália semana passada, e aí depois é uma correria para poder dar conta. E aí, quem tiver pergunta, pode ir mandando, né? Oi. Agora não tem nenhuma pergunta, não. Não, então, eu vou começar a falar, e se tiver pergunta, você vai vendo aí, vai passando para mim, tá? E a gente vai tentando dar conta de responder para todo mundo, né, que está aí nos assistindo. E quem assistir depois, pode entrar pelo direct. Deixa eu aproveitar e pedir, pessoal, nós temos 15 pessoas aqui nos assistindo. Está me ouvindo? Estou. Eu queria aproveitar que temos 16 pessoas agora nos assistindo, para compartilhar com seus amigos, porque é muito interessante. De repente, né, tem um amigo que pode apresentar algumas dessas características, né, e
com isso ele vai procurar um terapeuta, ele vai procurar um Isso. especialista, né? Então é muito interessante quando a gente faz essa compartilhação com o nosso próximo, né? Quando a gente compartilha com o nosso próximo. E sem contar que a qualidade de vida dessa pessoa melhora muito, porque a princípio o adulto com TDAH, ele se sente muito frustrado e culpado. Ele acha que ele que não consegue, ele não entende que é um conjunto de fatores que fazem com que ele não consiga, né? Então é muito interessante. Eu tenho estudado muito agora sobre a questão dos idosos, que é como você falou, eles crescem. Sim. E eles envelhecem, né? E na graduação, na pós-graduação, a gente não vê essa ênfase, né, com a questão do idoso. E é público da gente, da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia, da gente fazer atividades. Ilhéus Bahia, seja bem-vinda. Oh, que bacana! A Deise, seja bem-vinda. A Dize. A Dicena. A Pode Dicena. ser apelido de Adriana, né? A Di. É. E aí eu tenho voltado, né? Estou estudando sobre a questão do idoso, porque é uma fatia, né, da nossa sociedade que por anos, né, tá idoso, não precisa se cuidar sim, né? Eu fiz 51 anos, eu brinco que já sou uma jovem senhora, né? Já entrei aí quase na terceira idade, estou caminhando para lá, e eu vejo assim, a força, né, que eu ainda tenho para trabalho, para estudo. Aí você imagina se daqui a 10 anos a sociedade começa a me ver como alguém que não mais produz, que é isso que acaba acontecendo. Né? O idoso é aquele que não produz, mas o idoso ele pode produzir muito, e o que mais maravilhoso ele tem é nos passar suas experiências, né? Compartilhar conosco o que eles já viveram, o que eles já passaram. E a gente tem aí o fantasma do Alzheimer, né? Então, lá na minha pós em neurociências, foi na UFRJ, lá você tem o foco do idoso nessa área de estudo do Alzheimer. E o quanto que nós, psicopedagogos, podemos fazer na prevenção ou no adiamento do surgimento desse Alzheimer, trabalhando a parte cognitiva, as funções executivas, valorizando essa pessoa, né? Porque o neurônio ele começa a desfazer, né? A não ter relação neuronal quando não tem estímulo. Isso. Então, por isso que a gente vê tantos idosos que desenvolvem o Alzheimer quando? Depois que aposenta e começa a ter uma vida mais tranquila. Essa vida tranquila não é boa, né? Porque você tem uma agitação e de repente você para, o seu neurônio acha que não precisa mais trabalhar. E é daí começam os problemas, né? Mas aí isso já é uma outra conversa, né? Mas a gente pode ter... Tem muito assunto para trabalhar aí dessa questão da geriatria, e a psicopedagogia é um tema que a gente pode depois fazer um encontro para falar sobre isso, porque tem muito material e a gente precisa se apropriar desse conhecimento, porque os meus pequenos, lá de 2014, estão aí no 8º ano, 9º ano, eles foram crescendo junto comigo. Né? Hoje eu já tenho a minha galera do ensino médio, tem a galera da faculdade, já atendi 2 senhores, uma senhora e um senhor. Foi aí que surgiu a minha vontade de conhecer mais, e quando eu fui para o enfrentamento, eu vi que eu sabia muito pouco, né? Às vezes até no curso de pós tem alguém que fala, professora, mas e o adulto? Como é que trata aí? Vou fazer EOCA com adulto, botar brinquedo lá para o adulto? Não, a EOCA do adulto é diferenciada. Então é nessa linha aí que eu tenho estudado. E o TDAH, né? Estou fazendo um atendimento com uma senhora que ela está com suspeita de Alzheimer. Né? Então, assim, está sendo muito bacana, uma experiência nova também para mim, porque está nos levando a pesquisar, a estudar mais sobre o assunto. Né? E o interessante é que nós, como psicopedagogos, a gente aproveita, a gente pega as habilidades da pessoa e, através daquilo, a gente começa a planejar os nossos recursos, né, as nossas intervenções, e está sendo muito bacana. E agora, voltando, né, sobre
O Depois TDAH, eu vamos posso te voltar. passar o material que eu comprei para estudar sobre a questão dos idosos Ah, que e bacana. estimulação cognitiva. Me cobra no Zap Sim, pode deixar. dos livros. Tá Bem bom, interessante, tá? tá bom. Então, vamos lá. Eu fiz Vamos uma lá. pesquisa, né, sobre o TDAH. E o que, que significa TDAH, né? É o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A pessoa ela pode ter o TDAH sem a hiperatividade, que é o TDAH com ausência de hiperatividade, que é quando é aquele sujeito desatento. Ele Uhum. pode ter o TDAH com preventividade, do que dá atenção, ou ele pode ter o combinado, que é quando o menino é desatento e também hiperativo. Pesquisas demonstram, né, e provam que 5% das crianças em idade escolar têm TDAH. Então, se a gente pensar o que é 5% da população de criança em idade escolar, é muita gente com TDAH. Né? Então, a gente, na sala de aula, a gente vê assim, aqueles que já têm o laudo, que estão em terapia e tratamento, e aqueles que não têm o laudo, mas que você, com a tua experiência de professor, você percebe que o funcionamento dele é diferenciado. Sim. Né? Você percebe que ele derruba lápis e caderno, que enquanto Uhum. todo mundo acabou de copiar, ele está lá no mundo da lua, nem começou ainda a fazer o cabeçalho. Né? Eu digo que esse que é do desatento, ele acaba sofrendo mais, porque ele é aquele que tira aquela nota mediana, ele se É apoia lá no trabalho tímido. em grupo, e ele vai caminhando, né? Sem que cause assim, vamos fazer uma pesquisa para ver o que esse menino tem, né? Ele é desatento, mas as pessoas não valorizam tanto. É Agora, verdade. quando ele é o hiperativo, é aquele que corre Chama pela sala, atenção. arranha um, outro, derruba caderno, né? Que a pessoa fala, vai lá na direção rapidinho, resolve não sei o que e volta. Desliga, né? Tirou da sala. Ai, ele saiu agora. Vamos lá, gente, vamos, né? Então, esse acaba sobressaindo mais. O que a gente Isso. recebe mais no atendimento é o combinado ou o hiperativo. O desatento, ele vem quando tem uma comorbidade. Ele tem a dislexia, ou ele tem uma disgrafia, e aí ele vem procurar isso e a gente encontra o TDAH sem a hiperatividade. A gente fala, mãe, olha, além disso, a gente tem indicativo disso também, TDAH também. E tem Então, a esse impulsividade transtorno... também, né, Ana? Além da Hã? hiperatividade, tem a impulsividade também, que está Sim, entrelaçada com a hiperatividade. faz parte, né? E essa Isso. questão do TDAH, isso aqui é muito importante que as pessoas saibam, é que é um transtorno de neurodesenvolvimento. Ou seja, a criança já nasce com aquele cérebro que nasce ali com aquele bebê, ele já vem com funcionamento diferenciado, principalmente na questão das funções executivas, que é o planejar, o observar, as funções atencionais, elas já vêm comprometidas. Então, já é aquele bebê que no banho, ele já se esparra todo e não quer sair do banho, é pirracento. E aí já é um indício do TDAH. É aquele bebê que custa dormir, que reclama para dormir, que não quer dormir. Já é um funcionamento acelerado desse, que é a característica do TDAH. E aí que entra a questão da medicação, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Né? A síndrome ou transtorno TDAH tem a base genética bastante relevante, né? A questão, tem uma pergunta aqui do Leonardo, depois você pega para mim essa pergunta do Pego. Leonardo, daqui a Sim. pouco a gente volta. É bastante relevante a genética. Então, se a criança tem o TDAH, com certeza, na família, um tio, um avô, uma avó, alguém tinha esse TDAH. E aí é bom conversar com a avó. Já que a avó vai levar ele na terapia, aí você puxa um assunto e aí você conversa assim, por exemplo, tem alguém na família que era parecido com o Joãozinho? E ela vai te contar. Eu tinha um primo meu que fazia, acontecia, não sei o quê, mas ele não tinha nada não, porque naquela época não existia o laudo, né, o tratamento, mas ele já Isso. tinha lá um funcionamento neurobiológico diferenciado.
Até né? na Então, questão deixa eu mesmo ver. da gestação, né, Ana? Na própria gestação, a mãe já percebe a agitação da criança no ventre, Do bebê, né? Aquela coisa é verdade, que mexe muito, né? Então a mãe já né? percebe, nossa, que criança agitada, né? Muito E aí, agitada, já veio muito nesse, dizendo que veio, né? e nesse momento eu acredito que seja tão, assim, eu acho que seja legal, né, as mães saberem que cantar, né, sentar um pouquinho e tranquilizar esse bebê, fazer uma massagem, eu acredito que vai ajudar muito, até para a mãe também É, descansar um pouquinho, né? ajudar a acalmar. Isso, eu ainda não sou mãe, ainda, né? Mas eu acredito que deve ser, né, esse Tá movimento provado, é. do bebê, O né? cérebro se forma no 14º dia, o bebê já tem o cérebro já se formando ali, né? E tem uma pesquisa muito bacana que o Robson, né, que é musicoterapeuta da Turminha do Som, outro dia Sim, divulgou, né, que a música, o bebê com 3 meses já tem condição na barriga, né? isso. Pré-natal, já tem condições de ouvir a música e que a música já Diferentes vibrações. causa uma emoção, seja de Isso, tranquilidade ou se for um pancadão, né, de agitação. Então, o que a gente ouve, o ambiente que a gente está, né, o que a gente come, tudo verdade. influencia nessa gestação aí do bebê, né? Verdade. O Leandro aqui, Ana, Ah, o Leandro, ele estava falando sobre a importância, né, de cuidar dos idosos, né, principalmente nesse período de pandemia. Ele não colocou nenhuma pergunta, não. tá. Tem uma pergunta para você aqui no, no chat. Deixa eu abrir aqui. Ó, tá aí a pergunta da psicopedagoga Pamela Feitosa. Tem um tempo estimado para conseguirmos ajudar o paciente com TDAH a se organizar e viver melhor? O que vai acontecer, Pamela? Como cada indivíduo é um indivíduo, o tempo da resposta à terapia, seja ela psicopedagógica, neuropsicopedagógica ou medicamentosa, ela depende do tempo que esse sujeito leva para assimilar as questões. Por exemplo, tem mãe que começa a dar medicação do TDAH. E aí, antes de completar um mês, ela fala, Ana Paula, parei com o remédio. Parei porque eu não vi resultado nenhum. Eu falo, mãe, isso não é assim, não. Ele vai tomar o remédio. 15 dias de medicação, esse cérebro está fechado, ele não quer a medicação. Tem uma frase célebre que a gente usa na saúde, que é o corpo não quer cura. Você vê que quando você tem um resfriado, você tem uma febre para lutar contra aquele vírus, aquela bactéria que está ali instalada, e aí você começa a tomar um antibiótico. O que as mães falam? O antibiótico faz efeito no 3º dia. Não é assim. Você É tomou um verdade. antibiótico, a garganta já desinflamou, tu está Isso. comendo tudo. Não. Vai tomar o primeiro antibiótico, vai fazer aquele horário, vai tomar o segundo. No 3º dia, você já está comendo. Então, você imagina um remédio que tem a proposta de afetar as questões neuronais, né? De afetar aquele neurônio que é hiperestimulado para que ele se torne um neurônio com funcionamento adequado. Que essa relação Sim. neuronal que é assim, no hiperativo, se torne assim. Então, há 15 dias para esse cérebro começar a absorver essa medicação, e aí vai ter criança que vai enjoar, vai ter criança que vai vomitar, vai ter criança que vai parar de comer, vai ter criança que vai querer comer a casa toda, porque a forma como esse remédio vai afetar essa criança vai depender também do biológico dela, de quando ela está pronta Isso. para receber aquela medicação. Aí 15 dias já fizemos um mês. Quando a gente vai ver Verdade. resultado de medicação? 3 meses. Porque ele vai se surpreender, que ele vai começar a ter atenção, e aí ele não está acostumado, aí o sujeito, né, não está acostumado a ter atenção, não está acostumado a ter essa calma que ele vai começar a sentir. Então, 3 meses a mãe precisa insistir com a medicação. É claro que se ele vomita muito, se ele enjoa muito, vai ligar para o neuro e vai dizer, olha, está passando muito mal, e o neuro pode trocar
a medicação. Já vi isso acontecer. Tomava um comprimido inteiro, o neuro dividiu metade. Era comprimido, o neuro trocou para gota. E vai tentando. Mas eu digo para elas, desistir nunca. Nem diminuir, nem aumentar. Tem mãe que acha que fez neuro, né? Eu diminuí por minha conta. Tinha que tomar 2 vezes, tô dando uma só. Eu falo, mãe, não faça isso. Porque até para tirar a medicação, tem uma coisa que a gente chama de desmame, né? Que é ir tirando aos pouquinhos essa medicação para trocar. E na questão terapêutica, né? Teve menino que comigo, em 4 meses, já estava com comportamento modulado, já estava conseguindo se controlar nas atividades e já estava tendo um resultado na escola do professor elogiar a letra, porque tudo vai mudar. No momento que esse cérebro ele toma um equilíbrio, vai mudar a letra, vai mudar a organização, vai mudar a forma dele sentar. A gente ajuda ele a criar estratégias. Quando ele se sentir muito agitado, a respiração, eu ensino técnica de respiração. Aí teve um menino que falou assim, tia, eu estava muito agitado, aí eu respirei assim, ó. Eu falo assim, não adiantou, nada, não é assim. Tem que inspira, conta até 10. Cozinha, né? Eu falo, tem que oxigenar o cérebro. Eu falo muito do cérebro para eles. Uma vez um menino me perguntou assim, tia, o que a Ritalina faz com o neurônio? Aí eu desenhei o neurônio, botei o neurônio correndo com a perninha assim, aí a Ritalina chegando, aí o neurônio já andando devagar. Foi até a partir daí que eu comprei os bonecos de neurônios, né? Eu tinha os bonecos para poder fazer todo esse teatro aí com os bonecos de neurônios. Se der tempo, eu pego tem um aqui mais perto. Então, esse tempo, Pamela, não existe assim uma receita de bolo. Vai depender da família, tá ajudando a gente, da escola, tá ajudando a gente. Mas, assim, o tempo que for, vale a pena. Vale a pena insistir tanto na terapia ou, se o neuro passar a medicação, na medicação. Quais são as funções que o TDAH afeta no sujeito? Atenção, concentração, memória, motivação, esforço e aprendizagem. Impulsividade, hiperatividade, organização e habilidades sociais. Infelizmente, é aquela criança que às vezes a família deixa de ser convidada para uma festa porque o menino tem um comportamento muito alterado. Sobe em tudo, mexe em tudo, derruba bolo, e aí a família começa a ver os convites diminuindo, porque falta a ele essa habilidade social. Ele quer brincar com as outras crianças, mas ele é tão agitado que ele é capaz de quebrar o brinquedo, que ele vai dividir com o coleguinha. Né? Então, os fatores, né, são químicas, diferenças químicas e estruturais, cerebrais. A gente ficaria aqui a noite toda, né, para mostrar a imagem do cérebro, né, uma visão neurocientífica desse TDAH, que é importante, que eu acho que quando a gente entende que aquela criança, aquele adulto, ele tem um cérebro que é diferente do nosso, eu acho que a gente tem que ter uma empatia e se colocar no lugar dele e saber que ele faz determinadas coisas por conta da dificuldade neurobiológica que ele tem. Agora, é claro que isso não é desculpa para tudo, né? Tá tratando, tá cuidando, e o menino... Aí já tem a questão dos limites, que é aquela diferença que eu falei no início. Chegou mais uma pergunta aqui para você. Tá. É a pergunta da Renata. Quando os pais recebem o diagnóstico, às vezes, um deles também se vê nesse filho, né? No caso, ela quer saber se o diagnóstico também está relacionado aos pais. Eu acredito que seja isso. Porque, como eu falei, a questão genética, né, que é muito forte. Então, para o menino ser TDAH, ele tem que ter na árvore genealógica dele alguém que tenha também, para ter passado para ele. E como é uma formação genética de neurodesenvolvimento, então, aí a gente vê que ela passa pela família. Né? Pode ser também adquirido. Eu tive um menino que ele me perguntou assim, o meu filho vai ser igual a mim? Aí eu falei, em que sentido? Ele falou assim, ele também vai ser TDAH? Eu falei, você tem 50% de chance de sim.
Aí ele falou, ai, coitado. Ele já era no 5º ano na época. Eu falei, ai, coitado, nada. Você está fazendo terapia, você toma seu remédio. Olha quanto você avançou de quando a gente se conheceu, lá no 1º ano, para hoje. E aí você vai ter seu filho, você vai dizer para o seu filho que é possível sim, e você vai estar junto com ele para ajudar ele a superar as dificuldades. Aí ele falou assim, eu posso trazer ele aqui? Eu falei, pode, aproveita entre os dois, eu cuido dos dois ao mesmo tempo. Aí ele ficou rindo, né? Mas assim, olha a preocupação dele, né? Na época, 5º ano, ele tinha uns 9 anos, né? 9, 10 anos. Se o filho dele também ia ser TDAH, né? E assim, a gente tem pesquisa, né? Outra pesquisa que eu trago é que 5% dos adultos têm TDAH. Então, quer dizer, aqueles 5% na idade escolar, eles crescem e continuam na sociedade tendo TDAH. Uma vez que o TDAH é uma condição neurocomportamental, não tem cura, mas a maioria busca superar as dificuldades. Eu brinco que assim, que esses adultos que eu atendo, que eles são sobreviventes. O instinto de sobrevivência fez eles superarem a escola, porque eles terminaram o colégio, estão na faculdade. Um deles não, né? Mas trabalha, tem esposa, está aí agora, né, tentando ter o bebê. Então, assim, seguiram a vida. Não é porque o TDAH, ele não é um limitador, ele é um dificultador. Nada vai ser fácil para o cara que tem TDAH. Porque até para ele pegar essa caneca aqui e beber, talvez ele vai derrubar o líquido nele todo. Porque é muita agitação. Na hora de fazer uma atividade, é o lápis que cai, é o lápis de cor que vai para lá. E nisso ele está perdendo tempo. Por isso que ele pode fazer a prova em separado, ele pode ter um tempo a mais para fazer essa prova, porque ele naturalmente vai ter mais dificuldades do que a pessoa que não é TDAH. Mas ele tem vantagens. A pessoa com TDAH, ela consegue mexer no computador, ver um filme e conversar com você no telefone. Porque ele tem um cérebro hiperexcitado, então ele consegue fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Por isso que eu falo que são inteligentíssimos e criativos. Dá um papel, cola e tesoura. Ele vai fazer uma produção daquilo ali. Porque ele é muito inventivo, muito criativo. E ele vai fazer no tempo dele. A cola vai cair, a tesoura vai cair, o papel vai sair um pouquinho torto. Mas ele tem um potencial, né? A gente sempre tem que acreditar nisso. Todos podem aprender, todos têm seus potenciais, todos têm chance do sucesso. Agora, é claro, uma pessoa que tem um cérebro, que tem um TDAH, ele vai ter um funcionamento diferenciado. Talvez, assim, se eu falar, vai para a direita, para a esquerda e vira não sei o quê. O cérebro dele já vai pensar um outro caminho, que ele vai pela esquerda, ele vai pegar uma outra rua, ele vai sair no mesmo lugar. Mas o cérebro dele funcionou de uma maneira diferenciada. Ana, o nosso tempo já está indo embora. Vamos fazer praticamente 10 minutos. Então, a gente vai fazer agora aqui um resumo de tudo que a gente já falou. Né? Então, sobre alguns tipos de TDAH, que foi o desatento, que acontece mais em meninas. Isso, acontece mais em meninas, né? Que é muito tímida, retraída, introspectiva, né? E tem também o combinado, que é aquele, o desatento, que tem tanto os sinais de desatenção, como a hiperatividade e a impulsividade. Né? Aquela criança que não consegue ficar parada, que não consegue fazer uma coisa com calma, tudo tem que ser correndo, com muita pressa. Quando começa a fazer, não consegue terminar. Né? E tem também o adulto. É uma questão muito importante, né? Eles não têm essa persistência. Então, se uma coisa está difícil, eles acabam abandonando. Se uma coisa está dando muito trabalho, eles acabam abandonando. É aí que entra a questão do adulto e o mercado de trabalho. Porque qual é o chefe que administra um funcionário que não termina o que começa? Isso, que tem fica procrastinando, né? Isso aí. Qual é a esposa que aguenta, né? Qual é o filho que aguenta um pai assim, que agenda uma coisa e não dá conta de fazer aquilo que está agendado?
né? Não consegue obedecer as rotinas, né? Sempre está chegando atrasado, né? Fala as coisas e não cumpre aquilo que falou porque esqueceu, não é porque ele quer, porque esqueceu, né? Acontece E muito também. mesmo, passam. A desatenção é muito grande. Uma É outra verdade. questão muito importante deles é a falta de previsibilidade. Eles são capazes de olhar para o céu e comentar, vai chover. Mas eles não têm iniciativa de pegar um chapéu, por exemplo, um guarda-chuva. Aí vai estar lá no meio da rua, vai chover, aí ele vai falar, eu vi que o tempo estava horrível, mas ele está lá pegando chuva porque ele não tem essa previsibilidade de pegar um chapéu e carregar com ele na bolsa, por exemplo, né? Ou ter com ele. Exatamente. Então, agora, para a gente finalizar, a Ana ela vai dar uma dica para nós que somos profissionais, né, especialistas, terapeutas e professores. E até mesmo os pais que estão nos assistindo. Ela vai dar assim, alguma dica para a gente, Ana, de atividade, o que a gente pode trabalhar com essa criança, com esse adulto, o que você pode estar passando Uhum, para a gente? isso aí. Então, a dica, né, para pais e para familiares e para a escola é a questão da orientação. Orientar essa família, né, que a criança pode ter alguma questão. Lá na educação infantil já fica claro, né, já salta assim aos olhos, porque você tem 20 crianças e uma tem um funcionamento completamente diverso, então você começa como professor a perceber isso. E aí, nessa questão da orientação, né, ele vai procurar o neurologista, como eu falei, o neuro vai fechar esse laudo, sendo o caso de TDAH, e o neuro é que vai dizer se precisa da medicação. A gente também tem que ter muito cuidado, porque a medicação, né, que é a Ritalina, ela tem vários nomes aí vendáveis, mas é a Ritalina, tem casos de estudantes que tomam Ritalina para fazer concurso, que realmente a Ritalina, quando a pessoa toma, ela te dá um boom de 75%. Aí, se você não é hiperativo, depois que passa esse momento inicial aí de uma hiperinteligência, você já tinha, você tinha 50%, você cai para 40%. Ela vai te fazer mal. Se você não for TDAH, a Ritalina te faz mal. Então, a gente tem na literatura casos de crianças que não são TDAH, o médico não passou um exame, o médico não passou uma avaliação multidisciplinar e já saiu medicando. Então, as minhas mães, quando falam assim, fui no médico, fiquei 9 minutos na consulta e saí com a receita azul. Eu falo, não compra. Acabou. Procura outra opinião, procura outro médico, né? Porque a medicação, ela é necessária? Ela é necessária, mas precisa verificar se a criança realmente é TDAH e se aquela criança precisa da medicação ou se só a terapia vai dar conta, né? Tem que fazer essa avaliação como um todo. Dicas para os Exatamente. professores, né? Atender a lei. A gente já tem a lei do TDAH, então essa lei foi fruto de muita briga, de muita reunião, de muito grupo de trabalho. Então o TDAH ele precisa sentar na frente, ele precisa que você dê ordens para ele, assim, muito claras. Você fala, faça isso, aquilo, aquilo. Já perdeu. No meio do caminho, ele já está brincando lá com o lápis dele, porque já foi. Então, por exemplo, ele pegue o livro, abra na página tal, você tem que dizer, olha só, pega seu livro. E aí ele vai pegar o livro. Agora abre na página tal. Aí ele vai abrir. Tá vendo esse texto aqui? Você vai ler esse texto e vai marcar o que for mais importante. Tu tem que falar com ele Sim, paulatinamente o que ele tem que fazer. Se você fizer isso, ele consegue. Em casa, a exatamente. mãe vai lá no quarto e pega a toalha, escova. Ele volta só com a toalha. Ele só registrou a primeira coisa. Aí você tem que falar assim, você vai lá no quarto, É. vai pegar a E tem toalha. também, Ana, aquela questão, né? Os pais também não podem ficar dando tudo na mão da criança só por conta dele ter o TDAH.
Pelo Não, tem contrário, que aí mesmo despertar a tem que autonomia estimular. dele. E isso aí, estimular essa autonomia, porque senão ela fica a vida inteira dependente. E essa não é a questão, né? Ana, Sim, tá acabando, sim. 5 minutinhos. Tá, Faz estamos essas acabando. considerações finais, depois a gente marca Então, outra live. fazer as orientações pausadamente, garantir que ele está te ouvindo, porque ele pode estar lá na televisão, você está falando aqui, ó. Ah, coitada, não está nem te ouvindo. Isso pode ser o teu marido adulto, pode ser o teu filho pequeno, pode ser o seu aluno da faculdade, né? Larga tudo aí, olha para mim agora. Vamos fazer isso. Senão daqui a pouco, meia hora. O que é para fazer mesmo, professora? Já é uma dica aí que alguém tem que dar atenção. Na hora que está todo mundo ouvindo, todo mundo está produzindo e a pessoa está ali perdida. Então, assim, o maior conselho é o acolhimento. É acolher essa pessoa que tem o TDAH, como é acolher qualquer um outro transtorno, né? E aí eu brinco, né? Que é o hashtag eu amo o que eu faço. Então, eu amo muito. Então, dá muito amor para essa pessoa, dizer para ela que vai ficar tudo bem, né? Às vezes a gente recebe o menino, ele vem muito frustrado, muito chateado, a escola. Eu ouvi a semana passada de um menino, ele falou assim, as duas escolas tal e tal, eu só me ferrei lá. Meu Deus. Um autista falou isso para mim, 7 anos. Ele Caramba. só se ferrou. Eu só me ferrei lá. Eu falei, em que sentido? Ele falou, ninguém gostava de mim, ninguém brincava comigo, a professora não falava comigo. Ele carrega isso até hoje, né? Então, esse acolhimento com amor, com empatia. E se vocês tiverem mais dúvidas, né? Deixo aí a dica do livrinho. Não ganho nada com isso, é só compartilhamento mesmo, né? É um livrinho pequeno da UAC, da WAK. Oi? Uma parceria que a gente faz, né? Assim, um ajudando o outro, né? Isso, e aí tem o desconto, a moça que escreve, né, a autora, a Jane Patrícia, ela fala do relato dela, aqui da experiência dela, dá uma dica bacana para a gente começar a falar sobre TDAH, né? Existe a Associação de Pais de TDAH, vocês podem pesquisar na internet também, e é isso, amiga, é um assunto muito vasto, né? E a gente fica assim, tem muita coisa para se falar, né? Atividades de atenção, de concentração, brincar com eles com música, coloca uma música, aí canta um pedaço da música, ele tem que completar a música. Você vai ver a dificuldade que é. Fala, eu quero uma música que tenha a palavra casa. E aí o bichinho vai rodar, girar. Então vamos tirar um print aqui do livro? Tira aí, pessoal. Tira aí. Tira aí o print. Deixa eu pegar a Aninha. Quer tirar a Aninha? Eu e o livro. Foi? Acho que foi. Gente, eu quero agradecer a todos. Depois manda pra gente. Isso, marca a gente lá no Insta. Muito obrigada a todos pela paciência, por estar aqui nos ouvindo, né? Nós estamos aqui fazendo uma troca de aprendizagem, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha contribuído de alguma forma para vocês. Pena que nosso tempo já está indo embora, senão não vou conseguir gravar. Né? Eu preciso gravar essa live, deixar lá no IGTV salvo, tá bom? Se tem algum pai aqui do Rio de Janeiro, especificamente de Duque de Caxias, estou com a minha agenda aberta para atendimento psicopedagógico, tá bom? Entre em contato conosco, tá? E Ana, você é uma queridíssima, te amo de montão. Vamos fazer um merchan. Vamos fazer um merchan, então, também. Eu dou essa disciplina de TDAH na pós-graduação nova que a gente está lançando, que eu estou na coordenação de intervenção em múltiplos contextos, na escola e na clínica, na visão neurocientífica. E eu sou professora de TDAH dessa pós. Então, a gente pode conversar mais lá, né? Entre em contato, pede as informações. E eu estou com a supervisão também, psicopedagógica. Estou atendendo às noites de segunda e quinta-feira. Quem precisar de umas dicas, né? O livro, não sei se vai dar tempo de falar. É Cabeça nas Nuvens. Jane Patrícia. Mas a Eliane vai botar lá no Insta. Coloca o nomezinho dele lá pro pessoal. Pode deixar. Me sigam aí. @Ana Paula, professora, e Ana Paula, _ psicopedagoga.
Um beijo e um queijo, não pode Beijo para faltar. todo mundo. Obrigada pela participação de vocês. Ana, obrigada. Fica com Deus. Tchau, Tchau, querida. Eu que gente. agradeço o convite. Tchau. Tchau. Sai aí para salvar a gente.